Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Hoje vamos falar sobre um tema importante. Isso foi ideia de uma paciente que me mandou na semana passada na caixinha de perguntas, perguntando sobre esse tema, e aí eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para vocês sobre esse tema. Quantas pessoas às vezes podem se beneficiar, boa noite para quem está chegando, com essa conversa de hoje que eu quero ter com vocês. Então você sabe quais são as cicatrizes invisíveis que nós podemos carregar, né? Como que os conflitos, o que nós vivenciamos com os nossos pais podem moldar a nossa vida. E aí, você já parou para pensar sobre isso? O que isso pode interferir na sua vida hoje? E como que é importante? Mas antes de começar o tema de hoje, o que eu quero falar para vocês? Esse intuito da live de hoje não é ensinar ninguém a ser pai, ser mãe, até porque eu nem tenho filhos, então não teria essa sabedoria para poder passar para vocês hoje. E também não quero que vocês, pais, estejam aqui para se culpar, ou se você está pensando também, não no sentido dos seus filhos, mas em você mesmo. Quando você pensa, culpando seus pais do que aconteceu, do que está acontecendo hoje. Não, o intuito da live não é isso, de forma alguma. Mas eu quero mostrar para vocês que algumas coisas que vocês sentem hoje, ou algo que você faz com seu filho ou com a sua filha, são coisas que podem ser observadas e que, se já acontecem, elas podem sim ser resolvidas. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. O que isso vai impactar na vida de vocês? O que você pode observar, ligar aquele alerta de que algo precisa ser mudado e aonde nós precisamos mexer e trabalhar para que isso seja resolvido na sua vida e que você seja um adulto aí sem essas cicatrizes invisíveis. Então era só para deixar claro mesmo qual que é o intuito dessa live. Mas, vocês que estão aqui, se puderem me falando como é que tá o som, a imagem, se vocês imaginam que passam por alguma coisa, se tem alguma coisa lá da sua infância que hoje pode estar moldando a sua vida adulta, fiquem à vontade, se fazer alguma pergunta, fiquem à vontade aí para participar aqui comigo dessa live. Então, quando nós pensamos em relação aos nossos pais, o que nós precisamos entender que pode hoje estar influenciando na nossa vida? Então, sabia que situações, conflitos que nós vivemos com eles podem influenciar em padrões emocionais, pode influenciar em comportamentos, e isso pode gerar algumas coisas, na nossa vida, seja ela emocional, seja ela física, e como que isso pode ser manifestado em nossa vida. Então, você que passou já com algum conflito com seu pai ou com a sua mãe, o que você acha que isso pode estar influenciando? Então, vamos pensar aqui, em nível emocional, o que isso pode estar causando na sua vida? Não sei se você já fez alguma ligação ou não, mas vocês sabiam que quando nós temos, pais muito rígidos, ou aqueles pais que acabam criticando muito os filhos, o que isso pode gerar na vida de uma criança, nesse adulto ferido aí nessa infância? Isso pode gerar adultos inseguros. Então, você que está aqui na live, se identifica com isso? Você teve pais muito rígidos que ficavam ali te criticando, e aí você acha, se você foi sempre criticado, e aí hoje, quando você quer dar um passo, quando que você quer fazer algo, o que seu inconsciente pode trazer? E se eu for julgada? E se eu tiver... se alguém não gostar do que eu fiz? E aí é bom, quem é inseguro aqui, é bom ser inseguro? Acaba perdendo tanta oportunidade, não é? Então, o que nós precisamos fazer? Eu até brinco com os pacientes, soltar esse freio de mão para que a vida ande, para que você se sinta seguro do que você quer, saber realmente, porque às vezes eu olho para os pacientes, nossa, ele está com tudo esquematizado para fazer, para viver a sua vida, e a insegurança está travando tanto, está puxando tanto, o que isso trava na sua vida e que isso pode te prejudicar, a quantidade de oportunidades que você perde. E quando nós pensamos em pais ausentes, o que você acha? Que se seu pai ou sua mãe não estava ali presente,
que isso pode trazer para você hoje? Pode trazer aquela dificuldade em confiar nas pessoas. Porque muitas vezes você queria que eles estivessem ali. Ou às vezes tem pais que estão presentes ali no forma, né, corporal ali na sua frente. Mas não estão ali em afeto, em carinho. E aí isso gera o quê? Não vou confiar em fulano, né? Porque se meu pai e minha mãe me deu esse abandono, me deixou aí rejeitado, aí você pensa o quê? Eu posso passar por isso de novo. E é isso que pode gerar, né, muitas vezes nos adultos. E aqueles pais super protetores? Vocês tiveram pais assim? Tem pais assim? Ou vocês são pais assim, super protetores? Nossa, não, meu filho, tem que ser que ele viver numa bolha, porque senão, meu Deus, o que vai acontecer com ele? Eu preciso ter controle de tudo. E aí você acha que esse filho que teve essa super proteção, o que isso pode gerar na vida dele? Ele pode ter medo de tomar decisões. Para ele é difícil tomar uma decisão. Porque, não, se meu pai e minha mãe resolvem para mim, por que eu vou pensar como decidir? E aí quando chega na idade adulta, que ele precisa tomar essa decisão sozinho, ele não consegue, porque ele tinha alguém ali para poder ajudar. Olha, aí vocês começam a linkar, o que vocês passaram, o que vocês estão fazendo, e aí começa a fazer sentido. E aí você começa a ver que nada é por acaso. Teve alguma coisinha ali que pode ter interferido sim. E você passou por comparações constantes? Seus pais sempre estavam te comparando com o filho do outro, com a situação do outro. E aí, o que isso pode ter gerado para você? Um perfeccionismo paralisante. Você não consegue dar aquele passo, porque não vou conseguir, porque fulano vai ser melhor, porque ciclano tem muito mais habilidades do que eu para fazer isso. E aí a pessoa fica o quê? Se cobrando. E quem aqui é perfeccionista? Tem alguém aqui que é perfeccionista? Sabe como é ruim, sabe? Aquele peso de que tá sempre se... É pesado, né? Porque você tem que ser perfeito, aí você fica se cobrando. E aí, vocês se identificam com alguma... Boa noite, tudo bem? Vocês se identificam com alguma dessas situações? E aí você começa... O que isso pode gerar para você, né? E agora vamos pensar em questões físicas. O que conflitos na infância pode gerar para um adulto? Pode ser uma tensão, pode ser uma dor. Então, isso também pode acontecer. Pode ser problemas digestivos, sabe? Aquelas coisas que, eu não digeri muito bem isso, não consegui jogar pra fora. Isso pode estar te fazendo mal na vida adulta. Débora, mas eu passei quando eu tinha não sei quantos anos, lá na infância. Não, isso não faz mais sentido, não. Já me livrei disso. Será? Será que o nosso corpo não guarda essas informações, essas memórias? Nem todas. Porque o certo é ele mesmo resolver. Nosso corpo é lindo, maravilhoso, Deus fez tudo perfeito. Mas tem coisas que é muita sobrecarga para ele, o corpo não está bem, está intoxicado, inflamado, não consegue reagir. E essas coisas, elas acabam influenciando de como que você pode conseguir lidar com essas situações. E aí, você começa a entender o que esses conflitos podem estar mexendo com você. E pode interferir também como que você vai lidar em relacionamentos amorosos, como você vai lidar com amizades, como que você lida com o mundo. Acabei de falar, né, alguns exemplos que podem mexer. E aí, o que eu preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa? O que eu preciso observar? O que isso pode gerar na vida adulta? Uma repetição de padrão. Seu pai e sua mãe faziam uma coisa que você não gostava e às vezes você está repetindo esse padrão porque era comum para você. Mas é bom, você está feliz com isso, você está leve? Não. Então vamos, cortar esse ciclo, cortar mesmo esse ciclo para que você faça a sua vida de uma forma diferente. Você tem aquela dificuldade de dizer não? Você tem essa dificuldade que você precisa, meu Deus, como que eu vou estabelecer limites, né? Você tem essa dificuldade de estabelecer limites? Você precisa sempre cuidar de todo mundo, de ser protetor de todos, porque às vezes você precisava, às vezes tem pacientes que comentam, Débora, meu pai faleceu, eu era muito pequeno, eu era o único homem, né, dos irmãos. O que eu precisei fazer? Eu precisei cuidar de todo mundo, eu precisei abraçar aquilo, a minha família mesmo, como se eu fosse o pai ali. Imagina esse adulto hoje. Lá, quando ele era criança, ele já tinha uma responsabilidade tão grande.
E aí hoje aquela pessoa tem dificuldade de tem que estar sempre cuidando de todos, sempre fazendo tudo. E aí você tem às vezes aquele sentimento de eu não sou bom o suficiente. Ai, mas parece que tudo que eu faço não tá dando certo. E se você tiver também um medo de abandono, você tem um medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, pode ter vindo da sua infância? Pode. Esses conflitos podem sim estar influenciando. E aí quando nós pensamos nessa questão de conflitos de pais, o que eu preciso também falar para vocês hoje, que é muito importante e que eu falo que com frequência para os meus pacientes também, com certeza, é a importância do perdão. De você não ficar guardando essas mágoas, de ficar deixando isso aí guardar dentro de você. E quando eu converso isso com pacientes, já tiveram vários pacientes que falaram: Débora, mas você nem imagina o que a minha mãe fez comigo. Débora, mas você nem faz ideia do que meu pai foi capaz de fazer. E aí quando eles começam a contar essa história, se teve abuso, teve violências, né? E aí para e pensa, tem pessoas que podem falar, não perdoa não. Lógico que você não pode perdoar uma pessoa dessa. Mas o que nós precisamos entender sobre a questão do perdão? Eu falo que ela é uma liberdade emocional. E você perdoar não significa que você precisa amar aquela pessoa. Mas é importante que você honre sim o seu pai, a sua mãe, porque eles te deram o dom da vida. Então, se você está aqui, precisou do seu pai, precisou da sua mãe, então precisou que isso acontecesse de alguma forma. Ou de algum responsável que cuidou de você, precisou de que ele estivesse ali, que ele te desse cuidado, por mais que foi do jeitinho deles. Mas é tão importante quando você libera isso, e é isso. Liberar o perdão não significa reconciliar, não significa você ter que conviver com aquelas pessoas. Não é sobre isso. Não é você ter que ir lá todo final de semana na casa do seu pai e de sua mãe, porque assim eu não perdoei. Não é sobre isso. Mas é sobre você liberar e não ficar preso ao passado. Imagina você querendo alcançar outra coisa, olhando para o futuro, mas seu passado está aqui, como uma corrente te segurando. E aí você começa a observar por esse lado. Então o perdão é essa liberdade emocional. É você realmente conseguir liberar isso. Bom para você. Eu já fiz uma live aqui sobre essa questão do perdão e falei que o perdão, o maior beneficiado com o perdão, às vezes as pessoas falam, mas eu não vou perdoar, porque assim a pessoa não vai pagar, ele precisa entender o que fez. Não faça esse perdão por você, porque quem está carregando essa mágoa e esse rancor é você, e isso está travando a sua vida. Às vezes o outro, infelizmente, não está preocupado se você perdoou ou não, se você pensou ou não no que ele fez. Mas faça isso por você. Então eu quero que vocês pensem diferente hoje sobre essa questão do perdão. Como é importante. E um detalhe assim importantíssimo, que é porque que a questão de culpar, né? Sempre os pais, de que tudo que eu passei hoje é culpa deles, nossa, meu pai e minha mãe falou aquilo. Eu sei, na hora magoa, né? Você fica pensando, nossa, doeu tanto, nem precisava ter escutado isso. Mas depois você começa a pensar, né, de que ao invés de você culpar, vamos compreender por que eles fizeram aquilo. E o principal é pensar que cada um tem a sua história. Seu pai e sua mãe também foram filhos. Olha a importância de entender isso. Eu vou até repetir, que seu pai e sua mãe também foram filhos. E da mesma forma que tem coisas que eles fizeram por você que podem ter te magoado, que pode estar influenciando na sua vida adulta hoje, eles também tiveram as suas histórias, eles também têm as suas mágoas, eles também tiveram seus conflitos que podem estar influenciando hoje. Então, quando você começa a entender por esse lado, mas eu entendo isso. Aí na hora do vamos ver, claro, na hora que acontece você vai dar aquela machucada, você vai lembrar e tal, mas depois tenta olhar por esse lado. Eles estão oferecendo o melhor que eles têm, da forma deles, do jeito que eles conseguiram amar, do jeito que eles foram amados. E isso é muito importante quando você pensa. Então tem muita questão também que eu não falei, sobre hoje a dependência emocional que as pessoas têm nos relacionamentos, porque não recebeu o amor
e o carinho que eles esperavam de seus pais. Então, para os seus pais, a forma deles amar, às vezes, era trabalhar, deixar a casa limpa, era o jeito deles. Vocês estão fazendo isso, estão amando os meus filhos. Mas alguns filhos, né, que se sente, nossa, eu não fui amado pelo meu pai, pela minha mãe, não foi da forma que eu queria. E aí, quando você entra num relacionamento, o que, que você espera? Que o outro vá suprir algo que você não recebeu na infância. E aí você imagina o peso que é para essa pessoa que está com você. Porque a pessoa acabou de te conhecer e já tem que entrar na sua vida com esse papel importante de tampar esse vazio que não é ele que precisa fazer isso. E aí muitas vezes o relacionamento fica assim, sufocante, fica essa dependência emocional. Então tem uma paciente minha que ela até fala, Débora, você, como é que ela fala? Você não traz os amores, mas você faz afastar quem... Até os trastes, isso que ela fala. Você afasta eles da nossa vida. Mas por que ela tá falando isso? Porque ela tinha uma dependência emocional no relacionamento dela. Então ela não estava ali porque era algo que era ser bom para ela, bom para o outro, estar compartilhando isso no relacionamento. Mas ela estava ali porque ela estava dependente emocional. E aí quando a pessoa vem fazer a sessão, que nós vamos mexer nessas informações, e aí eu trabalho essa questão da dependência emocional, que é lá por conta da infância, essa pessoa não tem mais por que estar com essa pessoa que está fazendo mal para ela. Porque a gente já resolveu o motivo que ela estava ali naquele relacionamento. E aí é exatamente isso. Então essa questão de dependência emocional, nossa, como eu trabalho aqui. Como eu trabalho essas crianças feridas. Muitas vezes os adultos chegam aqui, mas eu preciso... passando por tanta coisa, aí que a pessoa pensa, acho que foi porque eu passei algo há 2 meses atrás. E aí quando eu começo a mexer nessas informações, aparece uma gestação, aparece essa primeira infância, e olha só há quanto tempo que essa pessoa está guardando isso. E aí, fez sentido para vocês? Tem algum adulto aí que está guardando essas informações dos pais e que pode estar prejudicando? Então, hoje eu espero que tenha ficado claro aí para vocês a importância disso, a importância de entender, de ver e de procurar ajuda. Porque na maioria das coisas, né, tem muitas coisas que nós não conseguimos resolver sozinhos. E por isso que tem tantos profissionais, assim como eu, para poder ajudar vocês aí nessa questão. Muito obrigada por estarem aqui em mais uma live. E agradeço muito a presença de cada um. Tiveram pessoas que entraram depois, podem assistir aí a live, fica aqui 24 horas no Instagram e depois eu jogo lá no canal do YouTube. É só clicar no link da bio que vocês vão acessar todas as lives que eu já fiz até hoje. Então fiquem com Deus, obrigada por estarem aqui e até semana que vem. Um beijão para vocês.